Meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre o tema cuidado a quem você ajuda. E para falar desse tema, eu gostaria de lembrar um filme que eu gostei muito semana passada, que eu assisti, e foi baseado em fatos reais. Eu não sabia, só vi depois que eu fui pesquisar. O nome do filme se chama Sniper Americano. É uma história, certo? Que foi inspirada num homem chamado Chris Kyle, e esse homem ele foi treinado para ser um sniper, né? Para ser um veterano de guerra. E aí ele passa nos testes, só que ele vai muito bem, né? Ele começa a se destacar a ponto de ser condecorado por conta das muitas missões que ele faz em prol da nação americana. O que acontece com esse homem? Como todos, né? Não vamos dizer todos, mas como muitos soldados que vão para a guerra, ele começa a desenvolver um certo tipo de estresse ali. E nesse tipo de estresse, ele continua focado naquela missão de fazer o melhor pelo seu país, né? Ele usa esse estresse para entregar e fazer o melhor. Mas o que acontece em diante? Ele começa a se dar muito bem, ele consegue matar muitas pessoas ali na guerra do Iraque. E o que acontece? Depois que ele se destaca, né? E depois que ele vence, né, várias missões bem-sucedidas e volta para casa, ele continua muito estressado. E aí, para vencer esse estresse, ele tinha uma imensa vontade no coração de ajudar, de fazer o bem, né? Antes, ele tinha isso voltado para o seu país, e depois ele resolveu transformar isso em ajudar soldados que tinham passado pela guerra, né? Muitos estressados, muitos com deficiência, muitas vezes sem um braço, muitas vezes sem uma perna. Ele vai ajudar aqueles soldados ali. E o que acontece? Por ajudar os soldados, ele infelizmente acaba falecendo, né? Ele acaba tendo uma morte difícil e trágica, justamente por um dos ex-soldados, por um dos companheiros de guerra. Eu digo companheiros porque também era soldado como ele, entende? Passou pela guerra também como ele. Então ele termina morrendo por um companheiro de guerra. E isso é tão chocante que um dos produtores que produziu esse vídeo, fala que é muito chocante a forma que ele morreu, porque ele poderia ter morrido na guerra, ele poderia ter morrido pelos próprios inimigos, né? Ele poderia ter morrido em algum acidente entre uma missão e outra, mas não, ele morre depois que se aposenta e deseja desfrutar da família, porque ele passa muito tempo longe da família, e ele termina aposentado, ajudando pessoas, e termina morrendo depois de aposentado, sendo morto, ajudado, né, por um companheiro, por um veterano de guerra. O que acontece é isso. Era um homem que fez muito bem, né? A missão dele foi muito importante para que os Estados Unidos permanecessem de pé, para que o seu país permanecesse de pé, né? E aí ele morre e deixa uma esposa viúva, ele deixa um casal de filhos, e é uma história muito triste até de contar. Então, assim, quem não assistiu esse filme é do gênero drama, mas conta a história de um verdadeiro guerreiro. E foi inspirado em um livro. Ele escreve um livro, né, antes de morrer, e a partir desse livro é desenvolvido esse filme. Então, assim, quem gosta de ler, pode ler o livro. E quem ainda não assistiu o filme, não conhece a história e gosta de filme, eu deixo aí essa recomendação. Depois que esse filme acabou, eu fiquei questionando o que aconteceu, e aí me veio aquilo, né, no meu pensamento, falando sobre ele morreu ajudando, ele morreu fazendo o bem. E aí, o que eu penso com isso, né?
de forma pessoal, eu penso assim que até quando você vai ajudar um terceiro, ajudar alguém, a gente precisa ser um pouco, não estou dizendo muito, a gente precisa ser um pouco seletivo e a gente precisa também ter sabedoria. Então, assim, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, com base nisso que eu vi, né? Ele era um homem, o Chris Kyle, que ele ajudava todo mundo. Ele, principalmente quem era soldado, que ele via como um irmão, um companheiro de guerra, mas quem era irmão de guerra também não viam alguns, né, não viam seu próximo como irmão de guerra. Então, assim, até quando você vai ajudar, porque imagina que esse homem não tivesse morrido, quanto que ele ainda seria útil escrevendo livros, né? Os filhos tendo ali, né, a companhia dele para que ele pudesse ver os filhos crescendo, ver a sua vida continuar independente do que ele tenha vivido, né? E aí eu fico com esse questionamento. Não estou falando que ajudar é ruim, eu não estou falando isso. Ajudar é um comportamento muito nobre, né? É algo muito bom e o próprio Jesus, ele nos ensina, né, ao amor ao próximo, a ajuda ao próximo. Mas eu acredito que mesmo nesse sentido, a gente não pode ser demasiado, exagerado. Para quê? Para que a gente não se prejudique. Eu não estou falando de você doar alguma coisa ao próximo e sentir que vai... Não, porque se você faz o bem, tenha certeza que não vai faltar para você. Mas eu estou falando em relação à cautela, né? A cautela, ao cuidado, à sabedoria, né? Que a gente possa procurar fazer todas as coisas, até mesmo as que parecem ser tão boas, com uma ação social, uma ajuda, mas que a gente possa fazer tudo com seletividade, com cuidado, com sabedoria, né? Não deixando de fazer o bem, não deixando de ajudar, mas também tendo todo o cuidado, tendo toda a cautela, entende? Para que as coisas possam fluir da melhor maneira possível. Baseado nessa história, né, do sniper americano, eu fico me lembrando também da história de Moisés. Antes ele era um homem um pouco duro, né? Tanto que ele chegou até a matar um egípcio. Mas depois daquele período que ele passa lá um tempo grande no deserto, né? Termina conhecendo seu sogro, se casa, tem filhos, e ali ele vai começa a descobrir o seu chamado, começa a entender para que ele foi chamado, para que ele estava ali. Então, o que eu começo a perceber? Eu começo a entender que Moisés, ele começa a se apegar àquele povo, né? Aquele povo hebreu, na época era hebreu, na época ainda era hebreu, não era israelita. E aí ele atravessa o mar com aquele povo, né? Se torna líder daquele povo. E estou falando muito assim, adiantando a história para chegar no objetivo do que eu quero falar na mensagem. Ele passa com aquele povo e ali ele fica aquele período no deserto de 40 anos com um povo que só fazia reclamar, um povo que só fazia murmurar, um povo mal agradecido, tá? Isso não tá na Bíblia, tá? Eu que estou abrindo o verbo aqui, um povo mal agradecido, um povo murmurador, um povo que não via o bem, independente do que Deus fizesse, o povo ainda assim achava um motivo para reclamar. E sempre que Deus se irava, isso está em toda a história, Êxodo, Levítico, Números, se você pegar o Pentateuco, você vai achar isso. Sempre que Deus se irava com o povo, Moisés ia lá e dizia: não, Senhor, o que as outras nações vão falar de ti quando destruíres o próprio povo que tu escolheu? O que as outras nações, como as outras nações vão poder te conhecer, se não através desse povo? E Deus parava e fala: tá bom, Moisés, eu vou te ouvir. Por que Deus ouvia Moisés? Porque Deus via a bondade em Moisés, Deus via a mansidão em Moisés, e Deus ele não se cala, né? Deus ele não tapa os ouvidos
quando um homem justo, quando um homem bondoso pede algo a ele não vai resistir. Né? Tem um versículo na Bíblia que diz que ele não resiste ao coração contrito e quebrantado. Davi falou isso. Tu não resistes, Senhor, né, ao contrito de coração. E o que acontece é que Deus sempre ouvia Moisés por causa da justiça e da bondade que havia em seu coração. Então aquele povo sempre se livrava por causa de Moisés. E Moisés ele vai tomando esse fardo, e esse fardo começa a ficar pesado. Ajudar o povo, interceder em favor do povo, fazer tudo pelo povo, né? E mesmo assim o povo não reconhecia nem Moisés como líder. O povo não reconhecia as boas ações que Moisés fizeram. Então, meu querido, não fique se sentindo triste, desanimado, angustiado. Se você procura fazer a sua parte, se você procura cumprir com aquilo que você falou. E terceiros, as pessoas a quem você estão sendo beneficiadas não reconhecem. Não fique triste com isso. E Moisés foi levando aquela carga, foi tomando aquela carga de ajudar, de fazer o bem, de estar ali, e o povo não vê, o povo não reconheceu, o povo criticar, o povo fala mal de Deus, o povo murmurar. E aí chega um momento que Deus fala, que falta água, o povo começa a murmurar mais uma vez. Só que Moisés estava tão irritado, ele estava tão sobrecarregado de coisas que ele guardava e que ele não falava nem para o povo, né? E também procurava manter uma postura firme e delicada diante de Deus. Ele guarda aquilo e aquilo vai se tornando uma bola de neve tão gigante que chega um momento da vida dele que ele fica tão sobrecarregado que quando Deus fala assim, quando Moisés fala a Deus que a água tinha acabado e que o povo estava murmurando muito, aí Deus fala assim, Moisés, vai lá e toca na rocha. O detalhe é que existem alguns textos que remetem àquela rocha com o próprio Deus. Por quê? Eu estou falando isso como simbolismo, estou falando isso como significado. Porque lá no Novo Testamento, Deus fala a Pedro assim, Pedro, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? Então, em algumas passagens você vai ver o próprio Cristo se relacionando, né, se comparando a uma rocha, porque por ser firme, né, por ser inabalável, né? A Bíblia, a igreja, ela é comparada a uma rocha, né? E também tem outra passagem que Deus nos compara ao homem fiel e obediente com um construtor que constrói uma casa sobre a rocha. Né? O homem que constrói a sua casa sobre a rocha, embora venha os ventos, a tempestade, aquela casa não vai ceder porque ela está firme sobre a rocha. Mais uma vez a rocha se relacionando a Deus, a rocha se relacionando a Cristo. E quando Deus fala a Moisés, porque o Velho Testamento ele está perfeitamente alinhado com o Novo, né? Mesmo sendo a velha aliança e nova aliança. Por que a velha aliança está na palavra se a gente vive a nova? Porque existem muitas histórias e muitos fatos que aconteceram ali que vai juntando as peças e elencando perfeitamente com cada evento que acontece até formar a nova aliança. Então, Moisés vai e Deus fala para Moisés falar sobre a rocha, né? E colocar ali a vara mansamente, porque aquela rocha estava simbolizando o próprio Deus. Só que Moisés, como eu falei, ele estava sobrecarregado. Não tinha ninguém para dividir aquele peso. Dizer, Moisés, conversa comigo. Não tinha ninguém, né? Quase ninguém, né? Eu vou tirar a exceção de 2 homens de Deus, Josué e Caleb. Mas os demais não tinha ninguém que fala, Moisés, a gente está percebendo que você está cansado. Não tinha ninguém para dar um descanso para Moisés. Moisés não tinha um descanso, Moisés não tinha uma folga, não tinha ninguém para dizer, Moisés, eu estou vendo que o fardo está pesado, vamos ajudar você, vamos reclamar menos, vamos procurar cooperar com aquilo que você tem feito. Ninguém queria aliviar o peso de Moisés. E de tão sobrecarregado, ele faz a besteira de se irar, né? No momento de ira, ele grita com o povo
e ele bate grosseiramente na rocha. E aquilo fez Deus, né? Eu falo sentimentalmente, mas Deus é espírito, a Bíblia usa linguagens para que a gente possa entender. Por quê? E ali naquele momento Deus se deprime, né? E depois ele pega Moisés no canto e fala: Moisés, vem cá, sobe aqui. Tá vendo que lindo? E Moisés fica encantado com a terra maravilhosa que ele vê. E ele diz: olha, essa é a terra que eu iria entregar. Mas você, por ter feito aquele comportamento com a rocha, que simbolizava o próprio Deus, você não vai entrar nessa terra. Um homem que passou mais de 40 anos ajudando e tomando as dores daquele povo, por se sobrecarregar de tanto ajudar, não ser reconhecido, o criticarem, o desprezarem, tomam uma atitude baseada na ira por aquela sobrecarga e perde de pisar na terra prometida. Será que valeu a pena Moisés ter acumulado tanta angústia, tanta dor, tanta reclamação, tanta zombaria, tanta murmuração em prol de um povo que nunca o reconheceu? Eu deixo esse questionamento, mas a interpretação fica só para você refletir. Isso não é uma imposição aqui o que eu estou falando, não estou determinando nada. Eu estou colocando o meu pensamento a respeito do que eu li na palavra, do que eu observei, do que eu compreendi, entende? Você fica à vontade para você pegar esse pensamento, questionar a respeito, refletir a respeito, tá bom? E você pode deixar também nos comentários, tá bom? Por isso que eu deixei esse título, Cuidado a quem você ajuda, tá? Deixando bem frisado assim, que eu não estou dizendo que não, o nosso dever é fazer o bem ao próximo, principalmente ser exemplo para o próximo, não só ajudar, mas ajudar com o nosso bom exemplo, sabe? Ser exemplo para o próximo, fazer o bem ao próximo, mas a gente tem cuidado, porque nós também temos uma alma, nós também temos um coração, entende? Nós não somos deuses para dizer eu vou ajudar a humanidade e nada do que acontecer vai me interferir. Interfere sim, tá? Um mal agradecido nos entristece, uma pessoa que não reconhece o que a gente faz nos entristece, porque nós somos humanos. Então, independente da bondade e da forma como a gente queira expressar o bem ao mundo, nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós nos ferimos, nós nos magoamos, e por ser humanos, esse tipo de sentimento é perfeitamente normal. Então veja, Moisés ele tomou as dores do povo de uma forma tão grande que talvez, o meu pensamento, talvez ele possa ter esquecido: poxa, eu sou humano, eu me magoo também, eu me machuco também. Então que a gente nunca esqueça de fazer o bem ao próximo, mas também olhar que nós também somos frágeis, carentes do amor de Deus, carentes de bondade, carentes de misericórdia. Que Deus abençoe a tua vida. Se você ficou até aqui, por favor, curte esse vídeo, comenta o seu pensamento, compartilhe e que Deus nos abençoe.